nós meditamos nas coisas espirituais. Pela visão espiritual, compreendemos que há dois lugares no universo: o mundo e a igreja, Cristo e o maligno, a luz e as trevas, a carne e o espírito. Quando nós lemos sobre a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra em Gênesis, Deus manda resgatar Ló. O contexto do capítulo 19, em que há o seguinte conselho para Ló. Vamos ler no versículo 21, 22, assim: Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades. Há uma grande lição espiritual. Devemos nos apressar e nos refugiar em Cristo. Devemos nos apressar a refugiar-se em Cristo para que não experimentemos a ira de Deus que estará sobre o mundo, sobre os homens malignos, sobre os pecadores. Vamos nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Vamos habitar em Cristo. Aqueles que não conhecerem o Senhor e não experimentarem a sua paz, seu poder e a sua presença, experimentarão a tribulação do mundo. Jesus, em sua carta à igreja de Filadélfia, diz que guardará cada um de nós, que conhecemos o seu amor, da grande tribulação, da tribulação que há de vir sobre o mundo. Sim, como que o Senhor vai nos guardar? Claro que intimamente, interiormente, conheceremos o Senhor como nosso esconderijo, refúgio e descanso. Aqui, Ló vai se refugiar em Zoar. A palavra Zoar significa pequenino, insignificante. Sim, a igreja, aos olhos do mundo, é como um pequeno barco sobre o mar. O mar é o mundo e a igreja é um pequeno barco, insignificante. Uma cidadezinha insignificante. Mas diz aqui que ele se refugiou neste lugar insignificante. E Deus não ia trazer juízo sobre aquele lugar. Ali seria o seu refúgio. Jesus é o nosso Zoar, diante de um mundo em queda, de um mundo sem entendimento, de loucura e de violência. No Salmo 91, nós temos a seguinte palavra: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio. Portanto, o refúgio, o nosso Zoar, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso barco e Ele está em nosso barco. E Ele está presente em cada um de nós interiormente para nos fortalecer, nos dar espírito de sabedoria e de revelação, espírito de fortaleza. Portanto, não sejas lento nem lerdo em ir para o Espírito Santo, em ir para o Senhor Jesus, em se refugiar nele. É tempo de experimentarmos o descanso e o repouso que há nele. Agora, quando lemos em Mateus, no capítulo 8, a seguinte passagem, versículo 23 a seguir. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo,
Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Observem que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele tem seu senhorio sobre a natureza, mas deve ter senhorio também sobre nós. Aqueles que são obedientes àquilo que vem do céu, assim como Ló, que obedeceu os anjos que vieram tirá-lo daquele lugar que sofreria juízo de Deus. Nós também recebemos o que é do céu, o Espírito Santo, este que nos tira do mundo, deste lugar muito perigoso, onde há violência, incredulidade, idolatria, religiosidade vã e loucura. Assim, nós nos refugiamos em Zoar, isto é, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, num barco pequeno e insignificante, numa cidade pequena e insignificante, mas estaremos livres do juízo de Deus, pois exatamente deste lugar está o Espírito de Cristo. E onde Cristo está, até mesmo o mar e os ventos estão sob a sua autoridade. Portanto, tudo o que precisamos compreender é que no reino de Deus nós estamos sujeitos ao Espírito Santo. Assim, estaremos livres do juízo, se apressadamente nos refugiarmos no Espírito. Não confie em homens. É como está escrito: maldito o homem que confia no homem. Confia no Espírito. Confia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a sombra do Onipotente. Lembra que foi a sombra do Espírito que veio sobre Maria para gerar Jesus Cristo? Sim, a sombra estava sobre ela. O Espírito Santo estava sobre ela. Lembra que no início do livro de Atos, Jesus disse que descerei sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. É assim que nós estamos refugiados. E este é o nosso refúgio. E esta é a nossa força. Bendito seja Jesus Cristo. E Ele está conosco neste pequeno barco, nesta pequena cidade espiritual, para que possamos experimentar a paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que o amor e a graça de Jesus Cristo seja contigo. Que a sua fé não seja tão tímida e tão pequena, a ponto de temer o espírito do mundo e as ondas do mar. Estejamos com uma fé que, crescida, entendida, tenhamos sabedoria e ciência espiritual para, na experiência do reino, sermos testemunhas do Senhor no meio de uma geração religiosa, porém incrédula, porém maligna, porém sem conhecimento de Deus. Que a graça e o amor de Jesus Cristo encha os vossos corações. Amém.